Bem-vindos, amigos do Floripa em Foco, para discutirmos hoje mediunidade, paranormalidade e charlatanismo. Você deve ter acompanhado pela mídia o recente problema que teve o João de Deus, que está acontecendo ainda. E também neste mês de janeiro de 2019, o falecimento do Padre Quevedo, no dia 9 de janeiro exatamente, que são dois extremos da paranormalidade e também da mediunidade. Para falar sobre isso conosco, no estúdio, o parapsicólogo do Sistema Grisa, César Grisa. Boa tarde, César, tudo tranquilo? Olá, Silvio, tudo bem? Tudo tranquilo. Boa tarde, bom dia. Boa tarde para todos, bom dia. Bom dia, boa noite. Boa noite. Porque roda às 2h30 aqui no canal 4 da NET de Florianópolis, roda às 22 horas, fica no computador para rodar de madrugada e ainda depositado no YouTube. Em breve a gente já vai passar o link para você. Podendo compartilhar, botar na página do Sistema Grisa, né? Então, César, você agora é o diretor do Sistema Grisa de Parapsicologia. Isso, eu sou diretor do IPAP aqui de Florianópolis, né? Instituto de Parapsicologia. Que é o Instituto Matriz, onde tudo começou, né? Hoje nós temos esse curso que o Instituto oferece anualmente. Que é um curso de pós-graduação e um curso de formação em parapsicologia, né, do Sistema Grisa, curso de 3 anos. Mas esse curso hoje nós temos aqui em Florianópolis, inclusive em maio agora nós vamos abrir uma nova turma. Abrimos uma turma recentemente em outubro, né? É uma turma por ano ou duas? Normalmente uma turma por ano, né? Nós funcionamos aqui com 4 turmas em andamento. Né? O curso acontece ali no Hotel Faial. Então, aos finais de semana. Isso, e tem aqui, tem em Vitória no Espírito Santo, tem em Volta Redonda, Curitiba, Rio. Curitiba, Cascavel e também Guararema, São Paulo. Isso. Que forma parapsicólogos clínicos, que podem... Isso, parapsicólogos, né, do Sistema Grisa, que vão atuar nessa área de atendimento pessoal, né, de orientação pessoal. Isso. Também... Por isso usamos também o termo clínico, né? Clínico, né? Exatamente. Isso dentro da paranormalidade, que todos nós seres humanos temos. Isso, como um profissional capacitado para estudar a fenomenologia paranormal e, ao mesmo tempo, né, estudar de uma forma mais profundamente humana, em virtude de a mente humana ter uma participação totalmente direta com relação a manifestação da paranormalidade, né? A questão do paranormal. Você estava dizendo que a paranormalidade ela pode ser disparada por um gatilho de ameaça à sobrevivência? Na verdade, ela pode se originar, né? Na maioria dos casos, a gente percebe que ela se origina do quê? Do sofrimento. Sendo o sofrimento, muitas vezes, uma ameaça à sobrevivência humana, então a paranormalidade ela vem como um recurso da psique humana. Né, da mente humana para manter a sobrevivência. Uma forma de manter a sobrevivência tanto da pessoa quanto de um grupo. E às vezes da própria espécie. Né? Da própria espécie também? É? Sim. Porque... Mesmo sendo um fenômeno individual na pessoa, pode abranger uma espécie inteira. Sim, fenômenos estudados pela parapsicologia, como telepatia, clarividência, precognição, nem sempre esses fenômenos eles têm eles atrapalham a nossa vida, né? Elas vão atrapalhar se a pessoa não estiver bem, né? Estiver de alguma forma desarmonizada ou com algum problema de ordem emocional, afetiva e tudo mais. Mas esse potencial que nós podemos canalizar de forma construtiva e positiva, ele pode ser bem empregado, ele pode ser muito bem usado no sentido de propiciar mais bem-estar, propiciar qualidade de vida, propiciar mais saúde. Capacidade de ajudar aos... Ainda mais num mundo como hoje, né, Silvio? Num mundo onde hoje uma das patologias, talvez considerada a doença do século, como foi considerado no século passado, é um mundo onde as pessoas estão muito depressivas. O número de casos de depressão, de ansiedade, síndrome do pânico aumentou muito. Só aumenta. Parece que é até um fenômeno propositalmente causado, né? Com excesso de química na comida,
de maus exemplos na mídia, de ameaças, vai cair um meteoro, vai faltar emprego, cuidado com a violência. É só medo, 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 isso é depressivo. Isso, olha só medo, medo, medo. Na verdade, todos esses problemas emocionais, né, eles nascem do medo. E o medo, que pode se constituir numa insegurança, para mim, no meu conceito, insegurança nada mais é do que uma série, um conjunto de pequenos medos que a gente não deu conta. Então acabamos nos tornando uma pessoa, um ser humano inseguro em virtude de não conseguirmos enfrentar esses medos. Mas o maior problema, talvez o único problema do ser humano no aspecto emocional é o medo, que é, na minha opinião, o medo de morrer e o medo de sofrer. E aí entra a questão do sofrer novamente, né? Então veja, o sofrimento sempre vai gerar um alerta de ameaça de morte. E no momento que a nossa sobrevivência está ameaçada, a nossa mente, o nosso organismo vai buscar uma forma de garantir essa sobrevivência. Tá? Então, a manifestação daquilo que a gente chama de paranormalidade, do paranormal, ela pode ser um recurso fantástico para garantir a sobrevivência. Vou dar um exemplo bem simples, bem popular. Né? Aquela capacidade pré-cognitiva, né, do Homem-Aranha. O sentido de aranha. O que ele faz? Protege ele antecipadamente do perigo. Então, casualmente no cinema falando da arte, falando da vida. Isso, a arte sempre falando da vida. Você citava, antes da gente entrar no ar, que o Frei Ugolino, do qual o seu pai, o Dr. Pedro Grisa, um grande abraço, escreveu junto com o Frei Ugolino. Você dizia que o Frei Ugolino teve uma ameaça de morte logo na infância, e isso pode ter ajudado a desenvolver a paranormalidade dele. Exatamente. Nos estudos feitos pelo Grisa, pelo IPAP, Dr. Grisa, né, que hoje está nos prestigiando lá do Reino Invisível, tanto ele quanto o Frei Ugolino, então, meu saudoso pai, né? E o Dr. Grisa sempre postulou de forma muito clara, né, que uma das principais origens dessa paranormalidade é a questão realmente da ameaça de morte, do sofrimento. Então, na história do Frei Ugolino, nós vamos ter essa questão de quando ele era bebê, ele caiu de um cavalo. Né? Bebê ainda. Isso, e o cavalo pisoteou a cabeça dele. Então ele teria morrido, né? E em virtude lá de toda uma questão de fé da família, enfim, ele já estava praticamente sendo velado, e ele, né, esse bebê ressuscita. Certo? Então daí nasce toda essa, né, teria nascido esse potencial, né, como um recurso para a própria sobrevivência do Frei Ugolino, que mais tarde ele vai descobrir os dons que ele acreditava ter, na cura pela imposição das mãos principalmente, como hoje nós temos aí essa muito difundida a prática do reiki, né? Sim. Mas Jesus já dizia, né, Jesus de Nazaré afirmava, né, vá, cure impondo-lhe as mãos. Então, são ensinamentos de mais de 2000 anos e que nós não colocamos em prática. 2000 anos. E o próprio Frei Ugolino dizia, né, que aquilo que ele fazia, você pode fazer. E melhor. Exato. Mas por que normalmente quando nós estamos passando por uma dificuldade, um sofrimento, uma ameaça na sobrevivência, uma doença, nós buscamos, né, ajuda no outro ou em outras, né? Por que nós não conseguimos resolver nossos próprios problemas, nossas próprias dificuldades, uma vez que nós teríamos e seríamos portadores desse potencial mental? Né? Por quê? Então, exatamente, o ser humano ele precisa de âncoras, ele precisa, né, sempre, para ele é mais fácil ele colocar fé no outro, em outras coisas, do que em si mesmo. Do que ter o trabalho de se autodesenvolver. Porque também existe todo um perigo do ego aí também, né? No momento em que... Que é onde entra a mediunidade. A paranormalidade também, a mediunidade, como nós podemos ver nesses paranormais que se tornam famosos, como foi o caso do próprio João de Deus e tantos outros, Thomas Green Norton, enfim. Isso sempre entra um pouco da personalidade do médium no trabalho que ele faz, né? Então, nunca é um poder exclusivo paranormal dele. A mediunidade tem a ver um pouco com o ruído do ego. A mediunidade, na verdade, é um termo usado pela corrente espírita, né, espiritualista, mas que
praticamente o mesmo conceito de paranormalidade. Só que ali, lógico, dentro dessa corrente, eles acreditam que esses fenômenos são produzidos por desencarnados, né? Por pessoas ou espíritos, né? De fora, né? Sendo que é tudo do... Já não estão mais aqui, né? É tudo de dentro do ser. O próprio médium, no caso, teria esse potencial de se comunicar com pessoas que estariam do outro lado. E, César, você teve o prazer de conviver com o padre Quevedo, que acabou de falecer agora no dia 9 de janeiro de 2019, e ele afirmava categoricamente que mediunidade é uma questão de charlatanismo e de patologia. Ele via, né, a maioria desses casos como paranormais como uma doença, uma patologia. Então ele atribuía que as curas milagrosas só poderiam realmente acontecer mediante a intervenção de Deus. Né? Então ele, como um padre católico, né, um jesuíta, mas eu não tive a oportunidade de conviver com ele, mas conviver com as obras dele, né? Eu conheci ele brevemente, né? Tive um encontro breve com ele junto com meu pai na época. Inclusive tem um programa da Silvia Popovic no YouTube, onde eles participam juntos, que foi um programa muito polêmico na época, onde ela reuniu muitos parapsicólogos, médiums, paranormais, e ali estava presente o Thomas Green Norton, a Baby Consuelo, que era uma das seguidoras do Thomas Green, o próprio Quevedo, aquele outro médium lá, que ele incorporava o Dr. Fritz, né? E o pai estava presente ali também, participou desse programa. Foi um pinga-fogo. Foi um pinga-fogo, deve ter visto. Eu vou até procurar a Silvia Popovic. E mediunidade e paranormalidade a ciência trata como coisas iguais, mas tem profundas diferenças. Né? Então, dentro de uma visão científica, né, nós vamos trabalhar e buscar entender a paranormalidade. Então, essa questão da mediunidade, ela estaria já praticamente dentro desses estudos, só que nós não temos como comprovar ainda, por exemplo, a interferência do mundo espiritual sobre o nosso mundo físico. Existem muitas pesquisas, existem muitas hipóteses levantadas, mas não existe uma comprovação. Então, dentro dos moldes da ciência, como a entendemos até onde nós hoje. Conseguimos chegar e conseguimos compreender que a mente humana pode, sim, ela pode manifestar esses fenômenos em virtude desse potencial psíquico, né? Do potencial da psique, da energia psi, né? E a própria questão, hoje a gente fala tanto de diversas formas de energia, né? Mas, por exemplo, uma das formas de energia que foi muito falada nos estudos da psicanálise foi a energia libidinal. Então vejam, o que é energia libidinal se não é energia que promove a vida, garante a vida? Sem libido, né, você não estaria aqui, eu não estaria aqui. Né? A raça humana não sobreviveria. Né? Não Só que é uma energia também que, se nós não controlamos ou nós usamos de uma forma inadequada, nós vamos ter profundos desequilíbrios. E essa energia ela é muito forte na maioria dos paranormais. Por isso o caso do João de Deus. Né, cair nessa, entre aspas, tentações, em virtude de ter uma libido bastante desenvolvida, bastante forte, e não conseguir controlar isso. O lado humano, o lado homem, não conseguiu controlar isso. Então, assim, normalmente esse controle se dá por uma boa educação que você recebe, né, por uma boa formação, muitas vezes religiosa também, ou espiritual, né, que vai te dar condições de você poder, né, dizer sim, dizer não para determinadas coisas. Harmonizar o físico com o seu espiritual. Então é algo que a gente observa com muita clareza, assim, a presença de muita libido, né, em paranormais, seja um pai de santo, seja um paranormal da linha espírita, seja um paranormal que se manifesta pela linha católica, um benzedor, uma benzedeira, né, todos eles de alguma forma vão ter essa presença. Ou é comum também esses casos, por exemplo, de muitos deles serem homoafetivos ou homossexuais, alguns serem, entre aspas, tarados, né? Assim como tem aqueles que sabem canalizar isso de uma forma, né, através do amor, através do amor verdadeiro. Sublimar isso, né? Tratar de uma forma mais elevada. Canalizar isso de uma forma
que realmente vai, de alguma forma, contribuir com o mundo, né? Com o mundo, com o bem-estar geral. Com o bem-estar das pessoas e tudo mais. Tá bom. César, tu trouxeste alguns livros. Quantos livros o IPAP já editou, hein? Então... Tem ideia? Temos aqui algum O Poder da Fé. Isso, O Poder da Fé e a Paranormalidade, um livro que o meu pai escreveu, contando a história de 4 grandes paranormais, inclusive o Frei Ugolino, todos eles, no caso, praticamente religiosos católicos. Né? Disponível lá no IPAP. Eu Sou Paranormal, é uma pergunta e uma afirmação ao mesmo tempo. Tá? É um dos mais antigos do teu pai, esse, né? Não, esse não. A Cura pela Imposição das Mãos foi o mais um dos antigo. Primeiros, né? Depois do Liberte Seu Poder Extra. Tá aí, o livro que ele escreveu junto com o Frei Ugolino, em parceria com o Frei Ugolino, onde aqui nesse livro essa parte teórica foi desenvolvida pelo pai e onde tem as fotos mostrando a prática do Frei Ugolino também. O Frei Ugolino diz que impondo as mãos sobre um pedaço de carne, ele podia ficar meses ali exposto ao ar livre, na verdade, não deteriorava, né? A energia das mãos, ela é capaz de mumificar alimentos, ela é capaz de conservar alimentos também, é bem interessante. E todos temos esse poder, é só desenvolver e ir atrás desenvolver. Exatamente, mas para a gente saber e ter certeza de que isso funciona, a gente tem que colocar em prática. Colocar em prática, pessoalmente. Tem que testar. E mais um que você trouxe para mostrar é o Paranormalidade, um potencial mental. Mostrando que dentro da linha do Sistema Grisa, nós vemos a paranormalidade não como uma doença, tá? Nada para ser curado, mas sim para ser canalizado. De uma forma desenvolvido de uma forma positiva, construtiva, como um potencial humano para a gente poder evoluir como pessoa e como ser humano também. Legal. Espero que você tenha apreciado esse bate-papo com o César Grisa, parapsicólogo do Sistema Grisa. Para entrar em contato com o César, visite a página ipap.com.br ou pelo telefone 48, aqui da região da Grande Florianópolis, 3223-7355, e tem ainda o e-mail sistemagrisa@gmail.com. Muito mais material, muito mais livros, inclusive em maio começa a nova, maio começa. Maio agora começamos uma nova turma, né, para formar para curso de orientação parapsicológica do IPAP. Muito bem. Obrigado pela presença, César. Obrigado a vocês, obrigado por vocês que estão assistindo, né, e um grande abraço a todos.